Shalom, queridos da mentoria, espero que vocês estejam bem. Eu estou agora para falar para ti sobre por que a presença de Deus eu não sinto eu fluir dela. Por que a unção não se manifesta? Por que os dons não são liberados, ativados na minha vida? Por que parece que eu estou travado? Então eu quero te explicar. Existe alguns bloqueios, existe algumas situações que pode ser acarretada durante a história, que a pessoa pode ser bloqueada ou está bloqueado para não viver isso. Tá bom? Então vamos nessa. Eu quero estar ensinando a você. Eu fiz um estudo aqui e vou estar lendo e vou estar passando para você aqui, tá bom? Vamos lá. Esse estudo fala de bloqueios espirituais, raízes internas e princípios que estão travados, que você pode ser bloqueados e começar a viver coisas que você nunca viveu com a presença de Deus, tá bom? Primeiro texto que eu quero passar é em Zacarias. Precisamos entender isso. Zacarias 4:6. Não é por força. Pessoas muitas vezes querem colocar força, extremismo em situações. Já vi pessoas enfiar a mão, bora, em nome de Jesus, fale em língua. Bater na pessoa, fale em línguas. Isso aconteceu comigo. No meu encontro com Deus, na ministração, batismo com o Espírito Santo, a pessoa enfiava a mão dele assim no meu ventre, aí depois pegou no meu peito, querendo que eu falasse em línguas, e ali só o que eu senti era dor. Era dor, tá bom? Era dor, não fluir. Não é por força, queridos, não é você que faz, você é apenas um canal, um instrumento. Por isso que você precisa sentir, precisa saber quando você está apto a fazer aquilo. Não convencemos ninguém, o poder não é nosso, a unção não é nossa, os dons não é nosso. Nós somos até mordomos daquilo que o Senhor tem para nós. Então não é por força, nem por violência, não é por grito, não, mas é pelo Espírito Santo. O Espírito é um Espírito. E você é um Espírito. Quando você não entender isso, você não vai fluir de uma forma muito maior. O poder de Deus já é muito forte aqui. Nós somos um Espírito. Nós precisamos entender essa dimensão espiritual. Eu sou um peregrino aqui na terra para cumprir o propósito do Pai, do meu Pai que é Espírito. Então o Espírito, ele se movimenta em frequência, em conexão, tá bom? Então é isso, é esse mecanismo. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus pode ser resistida. As pessoas podem resistir à presença de Deus. A unção pode ser travada e os dons podem ser adormecidos, paralisados, estagnados, travados, por conta de algumas situações ou atitudes. Então vamos ver agora algumas atitudes, situações que podem bloquear, travar a presença, o poder, os dons. Aleluia. Primeiro que eu quero falar com vocês são crenças limitantes. Crenças na mente travada impede o fluir do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. Nós precisamos, quando a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará, porque não conseguimos fazer o mais. Então você precisa entregar de vez, de fato, o teu coração ao Senhor, e o mais ele vai fazer. Então o problema aqui são as crenças nessa primeira instrução que eu quero para ti. Crenças erradas que limitam, o teu interior de fluir, porque você sabe que a sua alma é o filtro. A sua alma, entenda, a sua alma é o filtro entre a carne e o espírito. Se a alma estiver governada sobre o espírito, ela vai receber liberações do espírito e vai comunicar para o corpo, para que o corpo também execute o reino do espírito. Mas se a alma estiver corrompida, se a alma estiver afetada, doente, ela vai bloquear aquilo que vem do espírito, e o corpo vai fazer o que a alma está ordenando. Então, crenças internas
bloqueia a atuação do sobrenatural. Amém? Você ama Deus, você ora, você jejuma, você sobe ponto, paga um preço, mas o fluir está travado. Não se permite fluir. Amém? Então vamos lá. Alguns pensamentos comuns de crenças limitantes que bloqueiam. Crenças sobre aquilo que talvez, vamos falar, o alicerce daquilo que você construiu em sua vida. Seja uma vida em família, seja uma vida em comunidade, seja uma vida que recebeu primeiro uma orientação, um estudo daquilo que se remete ao reino de Deus ou igreja. Seja que você recebeu uma educação dos seus pais, das suas mães, da sua mãe. Tem pessoas que dizem assim, eu morri assim, não, eu nasci assim e vou morrer dessa forma, e não é assim. No reino do Espírito, nós precisamos de fato nos entregar para ser refeito, reorganizado, alinhado, codificado novamente na atmosfera celestial. E o que é que acontece? Tem pessoas que trazem as coisas, os traumas, as lutas, os ensinamentos errados e pensam que é certo, se quer viver com isso, e quer implantar isso, e quer copiar isso na vida dos filhos e etc. E tudo, por onde vai? Então o que é que acontece aqui? Isso é um pensamento. Pessoas que têm crenças limitantes dizem assim, não, vamos orar em línguas, libere em línguas, você libera agora o dom de línguas, a pessoa não consegue. Fala em línguas, aleluia, glória a Deus. A pessoa não consegue, trava. Ela diz assim, isso não é para mim. Crenças limitantes, você já falou isso? O poder tocando nas pessoas, as pessoas fluindo no poder, outros caindo, outros falando línguas, outros profetizando, cheio do Espírito, e você olha e diz assim, isso não é para mim. São as crenças limitantes que está travando, porque é para você. Mas a sua crença está maior do que a frequência. A frequência da crença que está em você está maior do que a frequência de Deus, ou bloqueando a frequência de Deus. Então isso não acontece. E outras palavras dizem assim, eu não sou digno disso. Então bloqueia. Isso é perigoso. Olha, aí vem a área religiosa. Ali fala de uma crença, os primeiros 2 pontos fala de uma crença, uma crença de coitado. Eu sou um coitado e eu não consigo, isso não é para mim, E esses 2 segundos aqui, 2 segundos pontos finais, que são o terceiro e quarto, diz assim, isso é perigoso. Terceiro, perigoso. Isso fala de uma pessoa que foi cauterizada e bloqueada e preparada para ir de encontro ao sobrenatural, ao novo de Deus. E fala, isso é perigoso, isso é misticismo, isso não vem de Deus. E a pessoa que aponta o que é, o que não é, mas Jesus está fazendo na vida do irmão. Deus está manifestando, mas isso é perigoso, eu não quero entrar nisso. Isso é de Satanás, isso é daquilo, isso é aquilo. Então você está travada pela religião, você está travada, bloqueada. O novo de Deus não tem como chegar até você, porque você está dizendo, isso é perigoso, eu tenho medo, o medo de viver o sobrenatural, o medo de ir mais além. Então isso é muito perigoso. Isso já passou. Olha para aí, tem pessoas que dizem isso já passou. Isso já foi no tempo de Jesus, milagres, proezas, maravilhas. Não, isso aí não. Eu não acredito mais, isso aí não é obra de Deus, isso já passou, não acontece mais. Então são crenças limitantes que não te deixam viver. A alma, a minha alma, ou seja, o salmista fala isso, 42:6, a minha alma está abatida dentro de mim, então tua alma está bloqueando. As tuas crenças, que está acarretada, tuas emoções, está bloqueando o fluir. Você é o quê? Uma frequência celestial, um espírito. Mas existe a alma entre o corpo e o espírito para vir um fluir. É o filtro, é a alma, como eu te falei. Então o salmista falou isso, a minha alma está abatida dentro de mim. Passou por isso também. Os grandes homens de Deus passaram por cavernas, passaram por dificuldades, mas o espírito deles, a alma deles se calaram. Romanos 12:2 diz assim, transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos pedir uma renovação da nossa mente, uma ação do Espírito Santo em nossa mente, uma metanoia sobre nossa mente. Precisamos uma metanoia, uma metamorfose. Rapidamente você precisa, porque o sobrenatural e o mundo espiritual e a vida no espírito é muito prescindível, é algo instantâneo, é algo fora desse padrão físico, é algo que pode ser algo sobrenatural que te dará medo mesmo.
Mas que é isso, é de Deus. Deus quer se comunicar para ti. Quando Deus desceu no monte ali com Moisés e o povo disse ao Senhor: misericórdia, vem com trovões, relâmpagos. E aí, não, de Moisés diz aí que a gente está com medo, vai falar aí com Deus. Então sempre tem medo, sempre tem, não quero me aproximar. Isso bloqueia a alma, a mente, emoções e vontade. Pode sufocar o espírito. Sem renovação mental não há expansão espiritual. Transformai-vos a vossa mente. Você transforma por meio da meditação, por meio da proclamação da palavra de Deus e pedindo auxílio ao Espírito Santo para você acreditar cada vez mais naquilo que está sendo liberado, que você tem buscado, que você deseja ser, desejou, já um clamor para uma renovação da tua mente. Se você tem desejo de buscar, desejo de crescer, desejo de viver, Deus está clamando, buscando você, para que você venha viver esse novo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Esse vídeo vai ficar longo, mas são ensinamentos preciosos que você precisa. Vamos lá para o segundo agora. Aleluia. Glória a Deus. Segunda instrução. A base religiosa. Olha aí, a base religiosa. O controle substitui a redenção. O problema é isso. Religiosidade. Segundo, uma base excessivamente religiosa gera medo de errar. Não posso errar. Medo da manifestação do que vai acontecer se você fizer. Medo do julgamento das pessoas que vão pensar de mim, porque eu era desse jeito e agora não sou. O controle emocional e espiritual. Então a religião traz esse medo de errar, eu não posso errar. Esse medo do que vai acontecer se eu fizer a manifestação daquilo que vai acontecer, o medo do julgamento das pessoas, o que é que vão pensar, porque agora eu estou fazendo isso, eu estou subindo um monte, diz que monte já é do passado, eu estou buscando os dons e estou orando em línguas e as pessoas dizem que isso aí não é muito bom, não, meu Deus. Então o julgamento das pessoas, tudo isso, a religiosidade, o lugar, a religiosidade das pessoas, tudo isso que foi implantado dentro de você está com medo de errar. Meu Deus, eu fui ensinado sobre isso e agora estou recebendo essa informação, está queimando no meu coração, estou sentindo algo novo, mas eu estou com medo de ir e errar, porque eu não fui ensinado isso, não foi me passado isso. Mas também entenda que as pessoas, muitas vezes, que te ensinou, não tem um nível de preço, não tem um nível de busca, não tem um nível de conhecimento, não tem medo de entrar naquilo que Deus está chamando para você entrar. Aleluia! Deus quer te revelar. Essa é a geração dos profetas dimensionais. Esse é o tempo da revelação dos profetas dimensionais. Deus quer ensinar os profetas. Deus quer treinar os profetas dessa geração nesse tempo. Aleluia. Eu entendo que esse ano vai ser o ano que Deus quer ensinar os profetas, equipar os profetas. Aleluia. Então não tenha medo de errar, não tenha medo da manifestação do que vai acontecer, não tenha medo do julgamento das pessoas que você deseja. Aleluia. A religião ensina comportamento, mas não libera a manifestação de Deus. Olha que algo incrível. A religião ensina comportamentos, mas não libera a manifestação de Deus. Isso é forte, viu? Aleluia. 2 Coríntios 3:6 diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:5 diz assim: tendo paciência de piedade, mas negando o poder. O que é que acontece? Tem pessoas que têm a paciência e a piedade. Oh, amados irmãos, mas negam o poder de Deus. Negam uma vida de vivificação. E o que vai restar é o que tem vida. É a vida no Espírito. Você é um Espírito. Você está aqui para ser treinado no Espírito, para ser equipado no Espírito. Então, queridos, eu entendo que quando eu entendo e compreendo as Escrituras, eu vivo no Espírito algo maior. Amém? Aleluia. Onde a religião governa, o Espírito não lidera. Ele apenas visita. Olha que algo incrível, maravilhoso. Então a terceira instrução é sobre maldições hereditárias, padrões espirituais não tratados. Isso existe. A ciência comprova. Se você procurar, a ciência comprova sobre traumas hereditários. Não colocou, eu posso falar que a ciência diz assim, desde 2013, 2015, 2024, tem um estudo, tem aí, tá bom? No Google você pode botar, são doenças genéticas geracionais.
Eles não colocaram maldições hereditárias, mas eles já comprovam que doenças através da genética pode trazer complicações para as gerações futuras. Isso, a palavra do Senhor diz que isso é maldições hereditárias, tá bom? Alguns bloqueios não começam em você, mas continuam em você. Veja, preste atenção, alguns bloqueios não estão em você, você não é culpado, mas continua em você. Aleluia, e o Senhor diz em Êxodo 20, capítulo 20, verso 5, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Tem coisas que você está sendo travado, tem coisas que você está bloqueado por conta do teu pai, não de você. E você não entende isso. Aí, esse estudo fala, os cientistas dizem que existem coisas que você está passando, que os seus antepassados passaram e você está bloqueado. Vamos trazer algo assim. Pessoas que olham a praia e têm medo da praia, mas aquele medo não é seu, é da sua avó. Ela teve medo. Então isso acarreta a partir da questão genética espiritual. Da genética espiritual e também física. E o que é que acontece? Isso traz bloqueio. Então, tem bloqueios que não começam em você, mas continuam em você. E a palavra do Senhor diz que o Senhor visita até a terceira e quarta geração. Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e nós levamos as suas iniquidades. Olha que algo incrível. Aleluia, aleluia. Então, queridos, existem coisas que você precisa. Não, mas eu me converti. Não, mas eu sou de Cristo. Isso já foi tudo quebrado. Queridos, existe isso, que as pessoas falam assim, mas Cristo quebrou a maldição eterna para o acesso de volta à eternidade. Tem coisas que se tornam pendentes no mundo espiritual que você sofre, tanto pelos antepassados e tanto que você fez. Isso precisa de um mapeamento espiritual. Precisa que você tenha um mapeamento, precisa que você desligue isso, rejeite isso, para que você seja livre no tribunal celestial. Dependendo da tua situação, precisamos de mapeamento, tribunal e oferta, para que possa ser desligado. Então, eu vou estar disponível, se você deseja, para estar fazendo esse mapeamento com você, toda essa estrutura do teu DNA, tua genética espiritual, para poder te ajudar também. Se você deseja, fala para mim, em nome de Jesus, que nós vamos estar fazendo, porque existe coisas talvez que não seja sua ou foi sua, mas que você precisa desbloquear e destruir e negar no tribunal celestial. Tá bom? Aleluia. Então, isso é outra causa de você talvez esteja bloqueado. E uma causa muito importante. Talvez não seja nem você. Aleluia. Aleluia. A cruz quebra a legalidade, mas a manifestação exige revelação e alinhamento. Olha aí. Cristo nos resgatou na maldição da lei. Tá bom? O resgate é opcional, mas precisa ser aplicado conscientemente. Por isso que nós precisamos trazer a consciência. Quarta instruções. Palavras de autoridades pendentes no mundo espiritual. Pode ser o problema. Tá bom? Palavras liberadas por líderes espirituais. Amém? Não caem no chão. Seja bênção ou maldição. Ou trava. Por isso que líderes passados, talvez que te amaldiçoaram. Mas eu já não estou mais com ele. Mas você precisa, se estar debaixo de uma nova cobertura, de um novo pastor, você precisa que aquele pastor quebre todas as palavras malditas, né? E talvez se o teu pastor não tiver, de fato, entendimento sobre isso, você tem que buscar o seu mentor espiritual. E nesse caso, vocês estão aqui, sou eu. Então, nós vamos quebrar isso também. Mas existem pendências que você está travado por pessoas que estão sobre ti. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Isaías 52:11, a palavra enviada não volta vazia, seja mal, seja boa. Tudo tem um fundamento, tudo está pendente no mundo espiritual. A palavra não tratada se torna sentença invisível, que molda os seus limites espirituais. Palavras não tratadas, olha aqui algo incrível. Então você precisa sim, com certeza, talvez seja bloqueado por palavras, talvez do teu pai, da tua mãe, você não vai se casar, você não vai prestar para nada, tios e pessoas, e aí teu professor do colégio, cara, você não sabe de nada e tudo, então sempre tem isso e trava pessoas, você pensa que não, mas todas as pessoas que estão sobre você podem te travar através de uma palavra, amém? Aleluia. E é necessário que haja renúncia, haja perdão e quebre a legalidade espiritual. Agora, quinta instrução: traumas de infância.
Feridas fecha canais. Olha para aí, nós temos canais no nosso corpo de entrada e saída do poder de Deus, das manifestações do Senhor. Então o problema pode ser isso. Traumas gera autoproteção emocional. Autoproteção emocional gera bloqueio espiritual. Provérbios 18, 14. O espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o levantará? Olha aí, o espírito ferido. Salmos 147, verso 3. Sarará os quebrantados de coração. É necessário que haja, de fato, um entendimento para que haja cura. A cura, os traumas, onde há autoproteção, não há entrega total. Talvez tua mãe te protegeu demais, teu pai te protegeu demais. Talvez você foi violado na infância, teve um abuso na infância, seja por uma mulher, seja por um homem, seja por um pai, uma mãe, um tio. Isso tudo gera, de fato, bloqueios. Você precisa perdoar, rejeitar, tudo isso, tá bom? Talvez você recebeu bullying quando era pequeno. Todos esses traumas de infância, talvez ciúme do irmão, rejeição, talvez seja rejeição no ventre da tua mãe, tentativa de aborto, tudo isso, cara, tudo isso. Eu vou voltar agora, o Espírito Santo pede para me voltar ele sobre religiões, talvez envolvimento com espiritismo, banda, satanismo, iniciações em outros lugares, pacto de sangue, oferendas, pactos para ter riquezas, e tantas outras coisas. Você precisa de fato, tá bom? Onde não há entrega, não há fluxo. Vou voltar de novo. Onde há autoproteção, não há entrega total. Onde não há entrega, não há fluxo. Não há fluxo. Então nós precisamos rever isso. Reveja. Sexto, que é a sexta instrução, desonra a autoridade, quebra a cobertura espiritual. Desonra cria rachaduras espirituais invisíveis. O texto de Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Números 12, Miriam se tornou leprosa. Tanto uma desonra com o pai ou com a mãe, como também uma desonra a um líder espiritual, a uma autoridade. O pai e a mãe, você sabe que de fato deve honra. Se ele não presta, se ele não fez isso, ele te bateu. Tem pessoas que estão traumatizadas pela pisa, pelo tratamento do pai. Muitas vezes ele não queria nem fazer isso, mas foi o teu avô que fez isso com ele e ele transferiu porque ele não tem Jesus. Então precisa perdoar ele. Precisa perdoar ele, cara. É assim a tua mãe, é assim. Você tem a oportunidade em Cristo de curar o teu pai, curar os teus filhos e trazer um ambiente de cura, transformação para a vida dos teus filhos. E você ser curado pela vida dos teus filhos. Essa é o mecanismo, a movimentação dos céus. A unção de Elias. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aleluia! Aleluia! Moisés, ou seja, olha o que aconteceu com Miriam. Ela não tocou apenas em Moisés, ela tocou na autoridade de Moisés, ela tocou na unção de Moisés. A unção que protegia Moisés. E ela se tornou leprosa. Talvez você falou mal do líder, desejou alguma coisa mal, e você só precisa entregar ele a Deus e não ter nenhum rancor, nada contra ele. E assim você será livre no mundo espiritual. Aleluia! Aleluia! A unção flui sobre uma cobertura. Fora dela vira esforço humano. Olha que algo incrível. A unção flui sobre uma cobertura, fora dela vira um esforço humano. Então esteja debaixo de alguém que ora por você, que cuida de você, que ama de fato a presença de Deus. Amém? 7. Intenção do coração. 7. Instrução. Intenção do coração. O céu discerne a movimentações. Deus não libera poder onde a motivação é status, controle, superioridade e autoconfirmação. O poder de Deus não é para se vangloriar, é para se diminuir cada vez mais, para que ele cresça. Então Deus não vai entregar poder, não vai te tocar se você fizer status. Olha aí, cachorro, meu Deus do céu, Senhor, aleluia. Vamos lá, vamos continuar, deixa o cachorro gritar. Status, controle, superioridade e autoconfirmação. Deus não entrega poder às pessoas que vivem dessa forma, que
Era dessa forma. Atos 8, 18 a 23. Simão quis comprar o dom de Deus. E isso não se compra. Se conquista pela intimidade. 1 Samuel 16, 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Então não queira o poder de Deus para se vangloriar, ter status, não queira o poder de Deus para ser um cooperador do reino, em função do reino, curar as pessoas, abençoar as pessoas. Amém? A presença não se move por carência, mas por aliança. Aleluia! Agora, instrução de número 8. Ora em línguas e os dons pode ser bloqueado. Amém? Não é falta de espírito, é medo de perder o controle. Aleluia. 1 Coríntios 14, 14. Se eu orar em línguas e o meu espírito ora. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. A língua não passa pela mente, passa pelo espírito. Quem precisa controlar tudo não consegue fluir. Você não precisa, não, tem que ter um controle. Porque eu não posso aí, eu não posso ser aquilo. Não, eu sou disponível a hora que o Espírito Santo quiser sobre mim. Mas o Senhor disse que Deus tomou Sansão, que ele com vamos dizer, uma queixada de jumento matou mais de 1000 pessoas. Depois Sansão estava exausto, com sede, cansado, que ele não conseguia nem pegar água. Ele é tão cansado de se levantar, e diz que Deus abriu um poço na frente dele e ele bebeu da água. E depois ele se renovou. Por quê? Ele possuiu, ele tomou o corpo de Sansão e fez o que ele queria. Assim é a nossa vida. Você não pode ter um controle. Ah, não, eu não quero orar. Você sabe que orar em línguas é como a gente ora, como Deus, obrigado por tudo. Tá? Orar em línguas é vida. Os dons são vidas. Você precisa ter essa vida em funcionamento. Então não é sobre a mente em si, é sobre o espírito. É você colocar um fundo dentro do teu quarto, num monte, num lugar. Tentar deixar fluir. E deixar fluir, não pensar que você está imitando alguém, não pensar, não, deixa fluir, queridos. Mas o que pode bloquear isso são, de fato, o medo, as vozes, a religiosidade e tantas outras coisas que podem travar o fluir, ou você querer ter um controle nisso. Não, na hora que eu quiser eu falo, na hora que eu... Não, deixe fluir. Tem vezes que eu estou num canto, do nada eu poderia dizer, eu venho não, porque eu não posso aqui, não, eu sou livre para fluir, eu sou um homem espiritual. Então não tenho controle, não tenha medo, não consigo, não posso, meu Deus, isso não é para mim e tal. Isso é seu, já está dentro de você, só flua, em nome de Jesus. E agora, a nova instrução, a 9ª e a última instrução, existe mais, mas eu quero resumir porque o vídeo está muito grande, e terça-feira que vem eu quero estar mais com vocês, entendendo sobre isso, e que você possa me perguntar algumas coisas mediante a isso, essa aula, tá bom? Lugares e pessoas, ambientes que bloqueiam a manifestação de Deus. Nem todo ambiente sustenta a unção, tá bom? Nem todo ambiente sustenta a unção, nem todo ambiente sustenta o milagre, nem todo ambiente, nem toda pessoa, a unção flui perto dela. Isso é muito importante. Nem todas as pessoas Deus quer que você esteja com ela. Nem toda mesa o Senhor quer que você se assente. Nem todos os lugares. Não, mas é pastor. Não, mas é isso. Não, é meu pai, é minha mãe. Se a unção não quiser, não senta, não fala. Se distancia. É melhor você estar perto dele e longe das pessoas. Mesmo que você ama, mas tem um propósito. Deus não quer, não vá. Tá, não vá. Isso aí é obediência. É a maior chave. Marcos 22 ao 26 diz assim: Jesus curou um cego. Chegaram um cego para Jesus, Senhor, cura, e ele disse, tá certo. Mas ele tirou o cego daquele lugar. Ele pegou o cego, saiu da aldeia onde o cego estava. E lá, o que é que acontece? Ele pega, cospe, coloca nos olhos do cego. Você vê alguma coisa? Eu vejo homens como homem, depois ele vai e bota a mão de novo. E agora ele vê. Quando ele vê, aí o cego disse obrigado. Talvez conjecturando, deixa obrigado, Jesus, tal. Aí Jesus disse, agora eu vou dizer um negócio, não volte mais para a aldeia. E nem fale com ninguém dali. Olha que algo incrível. A cura veio, mas fora daquele ambiente. E Jesus dá uma instrução e uma ordenança. Não volte para a aldeia, não volte para aquele ambiente, não volte para aquele lugar. E também não fale com ninguém de lá. Olha que algo incrível. Então o Senhor não queria que aquele cego estivesse mais naquele lugar. O Senhor não queria que aquele homem que agora está curado
estivesse naquele lugar e não queria que ele estivesse com as pessoas daquele lugar. Então é isso, o ambiente de unção é isso. Talvez Deus vai querer tirar você daquele lugar e você não volta mais e nem fala com as pessoas mais de lá. É intrigado? Não. Mas talvez aquelas pessoas vão te bloquear novamente, aquelas pessoas vão te cegar. Pastor, o senhor está dizendo agora que é para a gente se intrigar das pessoas? Não. Mesa, existem pessoas que você não pode mais estar em mesa com elas. Conversa, porque ela certamente vai te bloquear. Ver a pessoa, e aí meu querido, abraço, tá bem, Deus abençoe, pronto. E é isso. Mas não tá sentado mais, abriu o teu coração, tá de conversa, não dá mais. Você vai discernir as pessoas que o Senhor vai mandar você tirar por meio de sinais. Você vai ver quando você está fluindo, quando você está bloqueado, e você vai pensar onde eu estava, com quem eu estava, o que eu conversei. Oremacha. Você vai ver quando você estiver fora desses ambientes, você vai fluir. Você vai fluir. Então, cuidado aí. Jesus não apenas curou o homem, ele removeu o ambiente. Ele removeu o homem do ambiente errado, das pessoas erradas. Aleluia! Há lugares e pessoas que neutralizam a sua fé, ativam a incredulidade, reforçam traumas e limitações. Antes de curar os olhos, Jesus precisou mudar o ambiente. Aleluia! Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel 2,13. É isso que o Senhor pede. O que destrava tudo é arrependimento genuíno, perdão consciente, renúncia espiritual, entrega sem negociação, alinhamento de intenções. Talvez, juntando tudo isso, você precise de uma oferta, mas você sabe discernir aquilo que o Senhor está te falando mediante todos esses princípios. É isso, queridos, que o Senhor abençoe vocês. Espero ter cooperado, ajudado vocês. E vamos viver nessa jornada cada vez mais. Em nome de Jesus.